Algumas feridas nunca cicatrizam. Elas apenas formam crostas. Você aprende a conviver com a dor, como um velho osso quebrado que prevê a chuva. Algumas noites ainda acordo suando frio, pensando que estou de volta naquela casa com ele, antes de perceber que estou segura na minha própria cama, 70 anos longe daquela garotinha apavorada. Meu nome é Mabel Ruth Calloway. Agora tenho 76 anos e moro em uma casa pequena no Tennessee, com uma varanda na frente, onde eu balanço e observo a mudança das estações. A maioria das pessoas por aqui só vê uma simpática senhora idosa de cabelos grisalhos que faz biscoitos para os netos. Eles não sabem o inferno que passei para chegar aqui. Eles não sabem o que é ter a infância roubada em uma manhã comum de terça-feira. Nasci em 1948 em uma pequena cidade no norte do Alabama. Tão pequeno que mal tinha nome. Apenas um cruzamento com uma loja de artigos gerais, uma igreja batista e fazendas espalhadas entre riachos e vales. Nós morávamos numa casa tipo espingarda. Você poderia disparar uma espingarda pela porta da frente e a bala sairia pelos fundos sem atingir a parede. 5 cômodos interligados como contas, cheios de 8 crianças e 2 pais cansados. Papai trabalhava nos campos, principalmente na agricultura de algodão. Alguns anos foram melhores que outros, mas nenhum foi bom. Mamãe mantinha a casa e nós, crianças, em ordem com uma colher de pau e versículos da Bíblia. Eu era a menina mais velha, o que significava que eu era o braço direito da mamãe, quando comecei a andar com firmeza. Antes dos 10 anos, eu conseguia preparar um café da manhã completo, cuidar de 4 irmãos mais novos, lavar roupa no riacho e ainda fazer as tarefas antes do pôr do sol. A escola era um luxo que eu só tinha de vez em quando. A escola mais próxima ficava a 3 milhas de distância, e durante o plantio e a colheita, o papai precisava de todas as mãos nos campos. Eu aproveitava alguns meses de inverno quando o solo estava duro demais para a agricultura, o suficiente para aprender minhas letras e contas simples. Eu valorizava aqueles dias de escola como se fossem moedas de ouro. A senhora Wilson, a professora, disse: eu tinha uma mente rápida e às vezes me dava livros para levar para casa. Eu os lia à luz de um lampião de querosene depois que os outros dormiam, sonhando com lugares além da nossa fronteira. Não éramos a família mais pobre da região, mas vivíamos no fio da navalha. Carne era a comida de domingo, se tanto. A maioria dos dias era pão de milho, feijão e quaisquer vegetais que pudéssemos cultivar. Açúcar comprado em loja era um deleite de Natal. Eu nunca tive uma boneca que não fosse feita de palha ou restos de milho. Mas eu tinha sonhos. Ah, como eu tinha sonhos! Eu assistia ao ônibus Greyhound passar pela cidade 2 vezes por semana e imaginava aonde ele poderia me levar um dia. Eu adorava subir no grande carvalho atrás da nossa casa, mais alto do que meus irmãos ousavam, até conseguir enxergar claramente a cordilheira azul das montanhas ao longe. De lá de cima, o mundo parecia muito maior do que o nosso pequeno pedaço de terra batida. Eu me sentava naqueles galhos e planejava minha fuga. Talvez eu me tornasse professora ou trabalhasse em uma daquelas grandes lojas de departamento em Birmingham, ou até mesmo ir para Nashville, onde a música tocava a noite toda. Eu tinha 14 anos no verão em que tudo mudou. Ainda dormia num catre com minhas 2 irmãs mais novas. Ainda usava roupas usadas com remendos nos remendos. Ainda sonhava acordada naquele carvalho. Eu estava prestes a me tornar mulher, mas nem de longe pronta para deixar a infância para trás. A manhã em que aconteceu estava quente. O calor do verão do Alabama, onde o ar pesa na pele como um cobertor de lã recém-saído do varal. Eu estava ajudando a mamãe na cozinha, amassando a massa para biscoitos com farinha até os cotovelos, quando o papai me chamou. A voz dele tinha aquele tom, aquele que parava nós, 8 crianças, sem se importar com o que estivéssemos fazendo. Mabel Ruth, entre aqui. Preciso falar com você. Limpei as mãos no avental e lancei um olhar confuso para a mamãe, que não me olhava nos olhos.
Algo frio e pesado se instalou no meu estômago enquanto eu caminhava para a sala da frente, onde o papai estava sentado em sua cadeira, a única acolchoada da casa, reservada apenas para ele. Ele não era grande cara, meu pai, mas ele enchia uma sala com sua presença, mãos nodosas e permanentemente manchadas de sujeira por décadas no campo, rosto curtido como couro velho pelo sol do Alabama. Ele não falou nada de imediato, apenas olhou para mim enquanto rolava um cigarro apagado entre os dedos. Sente-se, garota, disse ele finalmente, acenando para o banquinho de madeira perto dos seus pés. Fiquei ali, com as mãos cruzadas no colo, o coração já disparado, sem saber por quê. Você tem 14 anos agora, começou ele, riscando um fósforo na alma das botas. Hora de você ser uma mulher. Assenti, sem entender, pensando que talvez fosse por causa dos meus ciclos menstruais que tinham começado no ano anterior, embora mamãe já tivesse me explicado isso de forma breve e clínica. Nós arranjamos um casamento para você. O mundo parou. As cigarras lá fora ficaram em silêncio. O ar em meus pulmões virou cimento. Casado. Minha voz saiu como um sussurro. Sim, seu noivo já resolveu tudo comigo. Você irá à casa dele amanhã. Meus olhos dispararam para a porta procurando mamãe, buscando resgate. Ela ficou ali, com o rosto tenso e os olhos fixos no assoalho. Naquele momento, eu sabia que não haveria ajuda da parte dela. Eu não quero me casar, papai. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. A mão dele bateu com força no braço da cadeira, me fazendo pular. Não há nada que você precise fazer, Mabel Ruth. Você acha que uma mulher pode escolher? As mulheres não escolhem, elas obedecem. Eu estava tremendo agora, meu corpo inteiro tremendo como um coelho numa armadilha. Quem é ele? Consegui perguntar, minha voz quase inaudível por causa das batidas do meu coração. Papai deu uma longa tragada no cigarro e exalou a fumaça em uma nuvem antes de responder. Seu futuro marido é o Sr. Everett Beaumont. O nome caiu sobre mim como uma pedra. O Sr. Beaumont era um rico proprietário de terras que morava na grande Casa Branca na colina fora da cidade. Ele tinha 49 anos, era viúvo e tinha 3 filhos adultos, o mais novo mais velho que eu. Ele era dono da descaroçadora de algodão de onde papai tirava nossa colheita. Era dono da loja onde comprávamos o pouco que não conseguíamos cultivar ou fazer nós mesmos. Ele foi um dos poucos homens no condado que conseguiu superar a depressão com sua fortuna intacta e que nunca precisou trabalhar em um campo. Levantei-me de repente, com a respiração rápida e superficial. Papai, pelo amor de Deus, ele tem idade para ser meu avô. Não posso me casar com ele. O tapa veio tão rápido que não percebi. Ele me jogou de volta no banco, a ardência queimando minha bochecha, o gosto de cobre enchendo minha boca, onde meus dentes haviam cortado o interior. Você vai se casar com ele e será uma mulher respeitável, disse papai, com a voz firme e firme. Sr. Beaumont pagou um bom dote para você. Não crie problemas. E ali, naquela sala apertada, com o gosto de sangue na boca, percebi que minha vida nunca mais seria minha. Não consegui dormir naquela noite. Minha irmãzinha Jessie, que dividia o catre comigo, notou minhas lágrimas e se aninhou em mim. Por que você está chorando, Mabel? Ela sussurrou na escuridão. Eu não conseguia responder. Como explicar a uma criança de 8 anos que amanhã eu seria entregue a um estranho? Que eu nunca mais dormiria nesta casa, nunca mais subiria em nosso carvalho, nunca mais teria a chance de sonhar com uma vida diferente. Então, apenas a abracei, memorizando o cheiro de seus cabelos, o calor de seu pequeno corpo contra o meu. Antes de continuar este capítulo doloroso da minha vida, estou curiosa. De onde você está assistindo à minha história? É incrível pensar que minhas palavras podem alcançar lugares onde nunca estive, que minha experiência pode tocar corações em cidades com as quais apenas sonhei.
Se você reservar um momento para compartilhar nos comentários de onde está ouvindo, significaria o mundo para esta senhora idosa. E se você se inscrever no canal e curtir este vídeo, isso ajudará mais do que você imagina. Significa que minha história não será esquecida, que pode ajudar alguém que esteja passando por momentos difíceis. Amanhã chegou como sempre, queiramos ou não. Mamãe me vestiu com meu vestido de domingo, um vestido de algodão azul desbotado que tinha sido alargado nas costuras 2 vezes enquanto eu crescia. Era a única roupa bonita que eu tinha, e até mesmo era remendado nos cotovelos. Ela penteou meu cabelo com as mãos trêmulas, trançando-o firmemente nas minhas costas. Seja forte, meu bebê, ela sussurrou, seus olhos finalmente encontrando os meus, cheios de lágrimas que ela não deixaria cair. Vai ficar tudo bem. Mas nós dois sabíamos que ela estava mentindo. Lá fora, um carro esperava. Um automóvel de verdade, preto e brilhando ao sol da manhã. Uma visão rara em nossa estrada de terra. O Sr. Beaumont estava sentado no banco de trás, com o motorista ao volante. Ele saiu quando me viu. Uma figura alta em um terno passado, seu cabelo grisalho escorrido costas, o rosto sério sob um chapéu de abas largas. Linda garota, disse ele, olhando-me de cima a baixo como se estivesse avaliando um gado. Você vai me dar belos filhos. Eu queria vomitar. Eu queria correr. Eu queria subir no meu carvalho e nunca mais descer. Mas a mão do papai estava no meu ombro, me empurrando para a frente. O Sr. Beaumont abriu a porta do carro, gesticulando para que eu entrasse. Virei-me uma última vez para olhar para a minha casa. As tábuas desgastadas pelo tempo, a varanda afundada, os rostos dos meus irmãos espiando pelas janelas. Mamãe estava de pé, com os braços cruzados sobre o peito, como se estivesse se segurando. Enquanto o carro se afastava, com a poeira subindo atrás de nós, vi minha infância desaparecer pelo vidro traseiro. Eu sabia que nunca mais voltaria. E naquele momento, entendi que meu destino não era mais meu. Há dias que nunca esquecemos. Dias marcados em nossa pele, em nossas almas, em nossas memórias. Dias que o tempo não pode apagar. O dia do meu casamento foi um desses dias, mas chamá-lo de casamento seria mentira. Um casamento é um momento de alegria, de celebração. O que aconteceu comigo foi um funeral. Só que a única coisa que morreu ali fui eu. O carro sacudia pela estrada de terra, sacudindo meu corpo a cada buraco que cruzávamos. Mas nada doía mais do que a sensação de ser levado para um destino que eu não havia escolhido. Minhas mãos estavam geladas, trêmulas, suando, minha boca seca. O Sr. Beaumont sentou-se ao meu lado, em silêncio, mas ocasionalmente me olhava com o canto do olho, como se estivesse analisando o que havia comprado. Eu queria desaparecer, sumir ali mesmo, virar pó junto com aquela estrada que parecia não ter fim. Meu lar estava ficando para trás. Meus irmãos e irmãs, minha mãe, o pouco de infância que me restava. E diante de mim, um homem de quase 50 anos que havia comprado minha vida como se compra um cavalo de batalha. A propriedade do Sr. Beaumont assomava à minha frente, uma mansão colonial branca com colunas imponentes que pareciam perfurar o céu. Ela ficava em 20 acres da terra mais rica do condado, com pomares de pêssegos, estábulos e campos de algodão se estendendo em direção ao horizonte. A casa em si era maior que a nossa igreja, com janelas fechadas e uma varanda envolvente, ladeada por cadeiras de balanço que pareciam nunca se mover. Enquanto o carro subia ruidosamente a entrada de cascalho, minha garganta se fechou. Trabalhadores rurais pararam de trabalhar para nos ver passar, seus olhos seguindo o carro com uma mistura de curiosidade e algo mais. Algo que parecia desconfortavelmente com pena. Uma mulher de rosto severo, em um vestido cinza passado, esperava na escada da frente, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, como se estivesse em um funeral. "Bem-vinda, senhorita Calloway", disse ela com a voz nítida como folhas de outono. "Sou a senhora Hicks, a governanta. Espero que sua viagem tenha sido agradável.
agradável, como se eu tivesse vindo por vontade própria, como se fosse uma visita social, em vez da minha prisão. Por aqui, por favor. Ela continuou, sem esperar por uma resposta. Você vai precisar se refrescar antes da cerimônia. O interior da casa estava fresco e escuro, o ar carregado com o aroma de cera de abelha e algo floral que eu não conseguia nomear. Meus pés descalços afundavam no carpete mais grosso do que qualquer cama em que eu já havia dormido. Pinturas de estranhos com rostos severos me encaravam nas paredes revestidas de madeira escura. Tudo brilhava: o corrimão, as mesas de cabeceira, o espelho ornamentado no corredor que me mostrava uma garota apavorada com um hematoma brotando na bochecha. A senhora Rix me levou a um quarto maior do que toda a nossa casa de espingarda. Um vestido branco estava estendido sobre uma cama de dossel, ao lado de roupas íntimas mais finas do que qualquer coisa que eu já tivesse tocado. Senhora Beaumont quer você apresentável, disse ela, olhando para o meu vestido azul desbotado com desaprovação. O banheiro é por ali. Lave-se bem. Volto em 30 minutos para ajudar com o seu cabelo. Quando ela saiu, fiquei paralisada no centro da sala, com medo de tocar em qualquer coisa. As janelas eram altas, quase do chão ao teto. Por um momento de loucura, pensei em abrir uma, sair, correr até minhas pernas cederem. Mas para onde eu iria? Quem acolheria uma garota fugitiva sem dinheiro, sem educação e com um homem poderoso a perseguindo? Eu estava presa com tanta certeza, como se a sala fosse uma cela. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol na capela da família Beaumont, uma construção de pedra nos limites da propriedade. Sem amigos, sem família, apenas um punhado de dignitários locais. Os sócios do Sr. Beaumont e os funcionários da casa estavam dispostos em fileiras organizadas de bancos. Papai sentou-se perto da frente, vestindo sua única camisa boa, recém-passada. Ele não olhou para mim enquanto eu caminhava pelo corredor. O pregador, um homem magro com olhos arregalados, falou sobre dever e obediência, sobre o papel sagrado da mulher como companheira e mãe. Nenhuma vez ele mencionou amor. Nenhuma vez ele mencionou escolha. Você, Mabel Ruth Calloway, leva este homem para ser seu legítimo marido. Uma pergunta que não era uma pergunta. Uma escolha que não era uma escolha. Minha voz era tão baixa que eu mal a ouvia. Eu ouço. E assim, aos 14 anos, me tornei a Sra. Everett Beaumont. Houve uma pequena recepção depois na casa principal. As pessoas comeram sanduíches minúsculos e beberam champanhe, conversando em voz baixa que abafava sempre que eu me aproximava. Eu não comi. Não consegui. Meu estômago era um nó apertado de pavor, contando os minutos até que todos fossem embora e eu ficasse sozinha com ele. Papai foi embora sem se despedir. Apenas apertei a mão do Sr. Beaumont Everett, acenei uma vez em minha direção e subi na caminhonete de um vizinho que o levaria de volta à nossa fazenda. $20 mais rico do que ele estava naquela manhã. $20, o preço de sua filha mais velha. Quando a escuridão caiu e os últimos convidados partiram, a Sra. Rix se aproximou de mim. Seu rosto dizia em linhas que poderiam ter sido simpáticas se você olhasse para elas de lado. Sr. Beaumont está esperando por você no quarto principal, ela disse baixinho. Topo da escada, fim do corredor. Fiquei parada na base daquela grande escadaria pelo que pareceram horas, minhas pernas se recusando a me carregar para cima. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac constante do relógio de pêndulo no saguão, contando os segundos de liberdade que eu nunca mais recuperaria. Finalmente me forcei a subir. Cada passo parecia atravessar melaço, meu corpo ficando cada vez mais pesado até chegar à porta que ela havia indicado. Levantei a mão para bater, então percebi, com um sobressalto nauseante, que não precisava bater. Este supostamente era o meu quarto agora também. Lá dentro, o quarto principal estava escuro, iluminado apenas por um abajur no criado mudo. Everett estava sentado em uma poltrona perto da janela, fumando um charuto, sem o paletó e as mangas arregaçadas.
Ele olhou para cima quando entrei, mas não se levantou. Venha aqui, Mabel Ruth, disse ele, com a voz carregada de bourbon. Atravessei o quarto com dificuldade até ficar diante dele, com os olhos fixos no carpete. Você é minha esposa agora, disse ele, estendendo a mão para tocar meu cabelo. Sabe o que isso significa? Assenti, embora não soubesse. Na verdade, não. Mamãe nunca me contou o que acontece entre um homem e sua esposa, apenas que era meu dever obedecer e ter filhos. As meninas mais velhas da escola às vezes sussurravam coisas, mas o conhecimento delas parecia tão fragmentado quanto o meu. Ótimo, disse ele, levantando-se da cadeira, elevando-se sobre mim. Então você sabe o que eu espero. O que se seguiu naquela noite vive nos cantos mais escuros da minha memória, trancado em um lugar que tentei esquecer por décadas. Mas algumas coisas não podem ser esquecidas, apenas suportadas. O amanhecer me encontrou encolhida na beirada da cama, lágrimas silenciosas encharcando um travesseiro mais fino do que qualquer coisa em que eu já havia dormido. Meu corpo não era mais meu em mais de um sentido. Aprendi rapidamente qual era o meu papel na casa Beaumont. Eu deveria manter meu marido satisfeito, gerenciar a equipe da casa e estar apresentável quando os convidados chegassem. Eu deveria falar quando me dirigissem a mim, rir nos momentos certos e desaparecer quando negócios fossem discutidos. Eu era, em essência, mais uma propriedade, mais valiosa do que os trabalhadores do campo, mas menos importante do que os cavalos premiados no estábulo de Everett. Os dias se encaixavam em um padrão. Eu acordava antes de Everett, vestia uma das muitas roupas. Sra. Hendricks tinha pedido para mim ir tomar café da manhã na sala de estar com vista para jardins que eu não tinha permissão para cuidar. Os empregados da casa, 3 empregadas, uma cozinheira, o zelador e a Sra. Hicks me tratavam com uma polidez distante, nunca esquecendo que eu era a esposa do chefe, mas nunca aceitando de fato que eu era a verdadeira dona da casa. Eu estava proibida de fazer tarefas domésticas. Minhas mãos, disse Everett, deveriam permanecer macias. Eu não podia cozinhar as comidas com as quais cresci: pão de milho com feijão, frango frito, torta de batata doce. O chefe francês que ele contratou serviu refeições que eu não conseguia pronunciar em porções pequenas demais para satisfazer, dispostas como obras de arte em pratos de porcelana que valiam mais do que a renda mensal do meu pai. Eu não tinha permissão para visitar a cidade sozinha. Se eu precisasse de alguma coisa, a Sra. Hicks me acompanhava, observando minhas interações com os lojistas com uma intensidade agressiva. Eu não conseguia escrever cartas sem que Everett as lesse primeiro. Não conseguia fazer ligações sem que ele escutasse. Minha existência se restringia às paredes daquela mansão e ao cuidadosamente jardins bem cuidados ao redor. Tornei-me um fantasma em renda e seda, vagando por cômodos que não tinha permissão para tirar o pó, dormindo ao lado de um homem que me via como uma posse, jantando em uma mesa onde eu não tinha permissão para falar a menos que me fizessem uma pergunta direta. A pior parte era a solidão. Sentia a falta dos sussurros da minha irmã no escuro, da risada barulhenta do meu irmão, até mesmo das instruções severas da mamãe e das ordens ríspidas do papai. Sentia a falta de pertencer a algum lugar, mesmo que esse lugar tivesse sido pobre e difícil. Pelo menos lá, eu tinha sido Mabel Ruth. Aqui eu estava reduzida à Sra. Beaumont ou a jovem noiva de Everett, ditas em tons que sugeriam que ambas eram eufemismos para algo vergonhoso. Depois de 3 meses, quando meu sangue mensal não veio, a Sra. Hicks assentiu com conhecimento de causa e chamou o médico. Seu exame foi clínico, humilhante e confirmou o que eu já suspeitava. Eu estava grávida. Everett ficou satisfeito. Afinal, era por isso que ele me adquiriu, para substituir sua primeira esposa, que morreu no parto 2 anos antes de dar-lhe mais filhos para herdar seu império.
Ele se tornava quase gentil à noite, colocando a mão na minha barriga ainda lisa, falando sobre nomes e possíveis escolas. Deu-me um colar de pérolas para comemorar, prendendo-o em volta do meu pescoço com dedos que se demoravam demais, como algemas disfarçadas de joias. Eu tinha 15 anos, estava grávida e mais sozinha do que nunca. Era outono quando a senhora Jenkins, uma das empregadas, se aproximou de mim enquanto eu estava sentada na varanda dos fundos, observando as folhas caídas deslizarem pelo gramado. Senhora Beaumont, ela disse, com a voz quase num sussurro. Tem alguém perguntando por você na porta da cozinha. Eu fiz uma careta. Ninguém nunca veio me procurar. Quem é? Diz que seu nome é Tommy. Diz que é seu irmão. Meu coração pulou na garganta. Tommy tinha 16 anos. O mais velho dos meus irmãos. Aquele que me ensinou a subir em árvores e pegar lagostins no riacho. Onde ele está? Eu já estava de pé, indo em direção à cozinha com mais energia do que demonstrava há meses. A senhora Hendricks o mandou embora, disse a senhora Jenkins, olhando nervosamente para a casa. Mas ele disse que esperaria perto do velho carvalho, na divisa da propriedade. Disse para te dizer que ele precisa falar com você sobre algo importante. Eu hesitei. Everett estava em Birmingham a negócios. A senhora Hicks estava se encontrando com o açougueiro na cidade. Se eu fosse rápido, me dessem cobertura, sussurrei. Por favor, voltarei antes que alguém perceba. A senhora Jenkins pareceu aterrorizada, mas assentiu bruscamente uma vez. Seja rápida, senhora Beaumont, e tenha cuidado. Saí pela porta dos fundos e cortei o caminho pelo gramado ao sul, mantendo-me perto da cerca viva, onde não seria visível da casa. Meu coração batia forte nas costelas, em parte pelo esforço, já que eu não corria há meses, e em parte por medo. Se Everett descobrisse que eu o desafiei, haveria consequências. Mas Tommy estava esperando meu irmão, um pedaço da família que pensei ter perdido para sempre. O antigo carvalho ficava no canto mais distante da propriedade, seus galhos enormes alcançando o muro de pedra que marcava o limite, e ali, encostado em seu tronco, estava um garoto magro, de macacão baixo demais para seu corpo em crescimento. Tommy, chamei, esquecendo a cautela em minha alegria. Ele se virou, o rosto se abrindo num sorriso que revelou o dente da frente lascado por causa de um acidente de beisebol anos atrás. Mabel Ruth. Nós nos abraçamos intensamente, seus braços me envolvendo com o afeto irrestrito que eu sentia falta desde que saí de casa. Afastei-me para olhar para ele. Ele cresceu e seu rosto passou de menino para homem. E algo dentro de mim se abriu. O que você está fazendo aqui? Perguntei, enxugando lágrimas que não percebi que estavam caindo. Está todo mundo bem? Como você me encontrou? O rosto de Tommy ficou sério. Todo mundo está bem, mais ou menos. Às vezes, Jessie chora por você à noite. Mamãe também, embora ela tente esconder. Ele raspou o chão com sua bota gasta. Tenho economizado e feito bicos depois da escola. Consegui o suficiente para uma passagem de ônibus e fiquei perguntando por aí até que alguém me indicou esse lugar. Toquei seu rosto, mal acreditando que ele era real. Você não deveria ter vindo. Se Everett descobrir, eu tenho que te ver. Tommy interrompeu. Precisava saber que você estava bem. As pessoas na cidade falam. Diga coisas sobre Beaumont, sobre como ele tratou sua primeira esposa. Um arrepio percorreu meu corpo e se instalou em meus ossos. Que coisas, Tommy? Ele desviou o olhar com o maxilar cerrado. O ruim é que ele fica malvado quando bebe, Mabel. Que sua primeira esposa não teve apenas azar no parto, que ela era... Ele parou de falar, incapaz de encontrar palavras para o que tinha ouvido, ou talvez não quisesse dizê-las em voz alta para torná-las reais para sua irmã. Estou bem, menti, forçando um sorriso. Ele me trata bem. Tenho coisas boas. Apontei vagamente para o meu vestido,
meus sapatos, o colar de pérolas que de repente pareceu me sufocar. Tommy não se deixou enganar. Seus olhos, tão parecidos com os meus, enxergavam através da fachada a garota assustada por baixo. Você não precisa ficar aqui, Mabel Root. Eu tenho um plano. Eu posso te levar embora. Por um momento vertiginoso, a esperança se acendeu em meu peito. Uma esperança brilhante e perigosa que me tirou o fôlego. Como? Conheço um sujeito com um carro. Ele pode te buscar e te levar até o posto de gasolina em Birmingham. Tenho dinheiro para uma passagem para Nashville. Tenho um primo lá que diz que você pode ficar até encontrar trabalho. Você é inteligente, Mabel. Poderia ser secretária ou trabalhar em uma loja. A esperança se esvaiu quando a realidade se reafirmou. Tommy, eu não posso. Por que não? Seu rosto corou de indignação adolescente. Você acha que não sabemos o que está acontecendo com você? Você acha que mamãe não chora até dormir sabendo o que papai fez? Coloquei a mão na barriga, ainda plana sob o vestido. Vou ter um bebê, Tommy. Seus olhos se arregalaram, caindo onde minha mão descansava. Mais um motivo para sair agora, antes da Sra. Beaumont. A voz da Sra. Hicks cortou o ar como um chicote. Virei-me e a vi atravessando a rua Gramado, rosto estrondoso, 2 zeladores aladeando como guardas de prisão. Vá! Sussurrei com urgência, empurrando Tommy em direção à parede. Vá agora. Eu voltarei, ele prometeu, apertando minhas mãos com força. Vou dar um jeito de te ajudar, Mabel Ruth. Juro. E então ele se foi, pulando o muro e desaparecendo na mata adiante, deixando-me para enfrentar a ira da Sra. Hicks e o castigo que certamente viria quando Everett retornasse. Mas algo havia mudado dentro de mim. Uma semente havia sido plantada, criando raízes junto com a criança que crescia em meu ventre. Tommy havia me mostrado algo que eu havia esquecido que existia. Possibilidade. A chance, ainda que pequena, de outra vida além daqueles muros. Pela primeira vez, desde que aquele carro me afastara de tudo o que eu conhecia, me permiti pensar no pensamento mais perigoso de todos: fuga. O castigo pelo meu encontro com Tommy foi rápido e severo. Quando Everett voltou de Birmingham naquela noite, a Sra. Hendricks não perdeu tempo em informá-lo da minha transgressão. Fui chamado ao seu escritório, uma sala escura e envidraçada, impregnada de fumaça de charuto e com o cheiro de livros encadernados em couro que eu não tinha permissão para ler. Você me decepcionou, Mabel Root, disse ele, sem se dar ao trabalho de levantar os olhos do livro Razão aberto à sua frente. A senhora Harris me disse que o senhor recebeu uma visita não autorizada hoje. Minhas mãos tremiam, mas eu as apertei com força diante do corpo. Era meu irmão, senhor. Eu não via minha família há meses. Sua família, ele repetiu, finalmente erguendo os olhos para mim. Eles eram frios e calculistas. Parece que você se esqueceu, Sra. Beaumont. Eu sou sua família agora. Essa criança que você carrega é sua família. Aquelas pessoas de quem você veio venderam você para mim por $20 e uma promessa de esquecer suas dívidas na minha loja. Suas palavras soaram como golpes físicos. Eu sabia que continham a verdade. Papai realmente tinha tirado dinheiro de mim, mas ouvir isso dito tão abertamente fez minha garganta se fechar de vergonha e raiva. Você está proibida de sair de casa sem escolta, continuou Everett. Nada mais de caminhadas no jardim. Nada mais de sentar na varanda. Você ficará lá dentro, onde eu posso ter certeza de que está segura. Segura? Como se a preocupação dele fosse com o meu bem-estar e não com a sua propriedade. E se aquele garoto ou qualquer um dos seus aparecer de novo, eu os prenderei por invasão de propriedade. Fui claro? Assenti, sem confiar na minha voz. Ótimo. Agora venha aqui. O que se seguiu foi uma demonstração de propriedade, um lembrete de que meu corpo lhe pertencia por lei e por escritura. Recolhi-me para dentro de mim mesma, encontrando aquele canto tranquilo da minha mente, onde eu vinha escondendo pedaços de mim mesma desde o dia em que cheguei.
Quando tudo terminou, ele me dispensou com a mesma naturalidade com que dispensaria um criado que lhe trouxesse café. 2 dias depois, descobri que estava sangrando. A dor começou como uma dor surda na lombar, depois se espalhou pela barriga, me dobrando ao subir as escadas. Ao anoitecer, os lençóis estavam manchados de vermelho e o rosto contraído da senhora Hendricks me disse o que eu já sabia. O bebê havia sumido. A perda daquela criança, seja como for, marcou uma virada na minha jornada. Se minha história te tocou até agora, inscreva-se neste canal e deixe um comentário abaixo. Seu apoio ajuda a garantir que histórias de mulheres como a minha, as verdades dolorosas que carregamos em silêncio por décadas, possam finalmente ser ouvidas. O médico entrou e saiu, murmurando chavões sobre a vontade de Deus e tentando novamente. Everett ficou parado na porta do quarto, com uma expressão indecifrável, antes de se virar sem dizer uma palavra. Naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu em o quarto de hóspedes no final do corredor. A tristeza é uma coisa estranha. Lamentei uma criança que nunca quis, concebida em circunstâncias que eu jamais teria escolhido. No entanto, a perda me esvaziou, deixando um vazio que ecoava com o que poderia ter sido. Aquela pequena vida, seja como for que tivesse começado, era a única coisa nesta casa que era verdadeiramente minha. À medida que o outono se transformava em inverno, a casa esfriava, não apenas em temperatura, mas também em atmosfera. Everett se retirou, passando mais tempo em Birmingham a negócios, deixando-me sozinha na mansão ecoante, com apenas a Sra. Hicks e os funcionários como companhia. Quando ele estava em casa, seu humor oscilava entre a indiferença e uma fúria possessiva que deixava hematomas onde as roupas os escondiam. A bebedeira piorou. Ele voltava à tarde, com hálito de uísque, e entrava cambaleando no meu quarto exigindo seus direitos conjugais. Algumas noites, quando o bourbon já havia entorpecido seus sentidos o suficiente, ele falava comigo, não como Mabel Root, mas como Catherine, sua primeira esposa. Nesses momentos, arrastando as palavras em meu cabelo, ele revelava fragmentos do relacionamento deles que me gelavam o sangue. Você sempre foi frígida, Catherine, ele murmurava. Nunca quis ser tocada. Foi por isso que você perdeu meu filho? Apesar de mim, descobri aos poucos que Catherine vinha de uma família rica em Savannah, um casamento arranjado para unir as fortunas da família, que ela era linda, mas distante, e que havia perdido 2 bebês antes da gravidez final que lhe tirou a vida. Que Everett acreditava ou tinha se convencido de que ela tinha feito aquilo deliberadamente para escapar dele. Foi durante uma dessas confissões de bêbados que a semente de uma ideia plantada pela visita de Tommy começou a brotar. Everett não era apenas cruel. Ele era desequilibrado e perigoso de maneiras que iam além da brutalidade cotidiana de um marido arrogante. Se eu ficasse, poderia acabar como Catherine, outra jovem esposa trágica, enterrada no jazigo da família Beaumont. Eu precisava ir embora. Mas como? Para onde eu iria? Eu não tinha dinheiro, nem educação além da 8ª série, nem habilidades que me permitissem viver. O mundo fora dessas paredes era tão estranho para mim agora quanto a mansão quando cheguei. A resposta veio de uma fonte inesperada. A senhora Jenkins, a empregada, que havia me avisado sobre a visita de Tommy, começou a deixar coisas no meu quarto. Jornais, revistas, bilhetes rabiscados em pedaços de papel de cozinha. Pequenos atos de rebelião que poderiam ter custado seu emprego se fossem descobertos. Certa noite de fevereiro de 1963, ela me deu uma página arrancada da revista Life. Circulado a lápis havia um anúncio: procura-se ajuda. Treinamento oferecido para jovens operadoras de telefonia. Alojamento e alimentação disponíveis. Candidatar-se Southern Bell, Nashville, Tennessee. Operadores de telefonia, alojamento e alimentação. Nashville. Onde Tommy disse que nosso primo morava, meu coração começou a disparar. Seria possível? Eu realmente conseguiria escapar? No dia seguinte, enquanto tirava o pó das estantes de livros no escritório de Everett,
Uma das poucas tarefas domésticas que me eram permitidas como demonstração de devoção sincera, verifiquei seu calendário de mesa. Ele estaria em Montgomery por 3 dias na semana seguinte, reunindo-se com autoridades estaduais sobre algum assunto de negócios que ele considerava complexo demais para minha compreensão feminina. 3 dias. Tempo suficiente para chegar a Nashville se eu conseguisse sair de casa e ir até a rodoviária. 15 milhas de distância. A senhora Jenkins e eu fizemos um plano. Sussurramos em pedaços enquanto ela me ajudava a me vestir ou trazia o chá da tarde. Ela tinha um irmão que tinha um caminhão e que às vezes entregava vegetais na cozinha. Ele poderia me levar até a estação Greyhound em Birmingham. De lá, eu poderia pegar o ônibus noturno para Nashville. Eu precisaria de dinheiro. Essa foi a parte mais perigosa. Everett guardava dinheiro na gaveta de sua mesa. Ele chamava isso de dinheiro louco para compras por impulso ou subornos. Eu nunca tinha pegado nenhum centavo antes, mas o desespero faz ladrões até das almas mais honestas. Na noite anterior à viagem de Everett, enquanto ele dormia após uma bebedeira pesada, entrei sorrateiramente em seu escritório. A gaveta não estava trancada. Por que isso aconteceria se a esposa dele nunca ia a lugar nenhum, nunca comprava nada sem a aprovação dele? Levei US$ 60, o suficiente para uma passagem e comida para alguns dias até conseguir trabalho. Minhas mãos tremiam tanto que deixei cair algumas moedas. O som do metal batendo na madeira gelou meu sangue. Mas Everett não se mexeu, e voltei para a cama, com as notas roubadas queimando um buraco no bolso da minha camisola. O dia da sua partida amanheceu cinzento e chuvoso, uma chuva fria de fevereiro que combinava com meu humor. Ajudei-o a fazer as malas, com as mãos firmes apesar das batidas do meu coração. Ele mal olhou para mim enquanto dava suas instruções habituais à Sra. Hicks. O que eu deveria comer, quando deveria descansar, quais quartos precisavam de atenção da equipe. Espero que tudo esteja em perfeita ordem quando eu voltar, disse ele, ajeitando o chapéu no espelho do saguão. Você anda muito pálida ultimamente, Mabel Ruth. Recupere um pouco de cor em suas bochechas. Seu beijo na minha testa foi prefácio, possessivo em vez de afetuoso. Quando o carro partiu pela estrada de cascalho, não acenei. Eu não perderia esse lugar, essa vida, essa gaiola disfarçada de luxo. O irmão da Sra. Jenkins deveria chegar à porta da cozinha à meia-noite com uma entrega de vegetais de primavera, um disfarce para minha fuga. Passei o dia me preparando cuidadosamente, embalando apenas o que eu conseguia carregar em um pequeno torno. 2 vestidos, roupas íntimas, uma escova de cabelo, o colar de pérolas que Everett me deu quando contei a ele que estava grávida. Eu venderia em Nashville e usaria o dinheiro para recomeçar. Eu também escrevi uma carta, embora soubesse que isso só o deixaria furioso. Mas algo em mim precisava deixar palavras para trás para deixar claro que eu estava escolhendo ir, que eu não estava perdido ou levado. Everett, escrevi. Quando você ler isso, eu já terei ido embora. Não me procure. Eu não sou Catherine e não vou morrer nesta casa. Selei-o num envelope e deixei-o no travesseiro dele. Deixe-o encontrá-lo quando retornar. Quando eu já estava a quilômetros de distância, fora do seu alcance, as horas se arrastavam. Sentei-me na janela, observando a chuva cair no vidro, pulando a cada som, certa de que, de alguma forma, ele sabia que voltaria cedo e me pegaria em flagrante de traição. A noite chegou e a casa entrou em seu ritmo noturno. O cozinheiro saiu às 7, depois de preparar o jantar. Eu não conseguia comer. O dia terminou às 8 horas. Às 9 horas, restavam apenas a Sra. Hendricks e a Sra. Jenkins, uma minha carcereira, a outra minha cúmplice. Fingi estar com dor de cabeça e fui dormir cedo, contando para a Sra. Hicks. Eu não queria ser incomodado. No meu quarto, vesti minhas roupas mais quentes e coloquei um suéter por baixo do casaco. Fevereiro, no Tennessee, deve ser frio, especialmente para uma garota do sul do Alabama. Às 11 horas, ouvi os passos da Sra. Hendricks no corredor, sua verificação ritual das portas e janelas,
antes de se retirar para seus aposentos na ala leste. Às 11h30, a casa ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio de pêndulo no saguão e pelo tamborilar da chuva no telhado. Esperei até 11h45, então peguei minha valise e desci as escadas, evitando o terceiro degrau que sempre rangia. A casa estava escura, sombras se estendiam como mãos agarradas pelo chão polido, no qual eu nunca tinha permissão de andar descalço na cozinha. A senhora Jenkins esperou, com o rosto tenso de ansiedade. Ele está aqui, ela sussurrou nos fundos do galpão do jardineiro. Obrigada, eu disse, dizendo isso com cada fibra do meu ser. Para tudo. Ela colocou um pequeno pacote em minhas mãos. Sanduíches para a viagem. E Mabel Ruth. Ela hesitou. Então pressionou outra coisa na minha palma. Uma pequena cruz em uma corrente de prata para proteção. Abracei-a com força. Essa mulher que arriscou tudo para ajudar uma garota que ela mal conhecia. Então saí pela porta dos fundos na noite encharcada de chuva. O galpão do jardineiro era uma silhueta curvada na borda dos jardins formais, quase invisível através da cortina de chuva. Corri em sua direção, com os sapatos afundando na lama e o casaco já encharcado. Um homem estava parado ao lado de uma caminhonete antiga, com a gola levantada para se proteger do clima. Senhora Beaumont? Ele chamou suavemente. Sim, eu disse ofegante, aproximando-me dele. Você é irmão da senhora Jenkins? Ele assentiu, pegou meu vale e jogou na caçamba do caminhão. Meu nome é Ray. Entrem rápido. Temos que ir antes que alguém perceba. Subi no banco do passageiro. O vinil estava frio e rachado sob minhas pernas. O caminhão cheirava a terra, tabaco e algo levemente adocicado. Liberdade, talvez. Ray ligou o motor. O ronco pareceu impossivelmente alto na noite silenciosa. Mantenha a cabeça baixa até sairmos da propriedade, ele aconselhou, engatando a marcha do caminhão. Só para garantir, caso alguém estivesse olhando, sentei-me no assento, com o coração martelando nas costelas, enquanto descíamos a estrada de serviço que levava ao portão traseiro. Cada segundo se estendia até a eternidade. Cada respingo em uma poça soa como um trovão em meus ouvidos. E então passamos pelo portão, entramos na estrada do condado e ganhamos velocidade enquanto Ray nos apontava em direção a Birmingham e à estação de ônibus. Endireitei-me no assento e me virei para olhar para a mansão Beaumont. Através da chuva e da escuridão, eu conseguia distinguir sua silhueta. Janelas escuras, colunas brancas brilhando fantasmagoricamente na noite. Por quase um ano, aquela casa foi minha prisão. Seu luxo, uma gaiola dourada que quase me quebrou. Agora, observando o desaparecer na distância, senti algo se abrindo em meu peito. Algo que poderia, com o tempo e a distância, se tornar esperança. Você está bem, senhorita? Ray perguntou, olhando para mim enquanto entramos na rodovia principal. Percebi que estava chorando, lágrimas silenciosas se misturando com gotas de chuva em minhas bochechas. Sim, eu disse. E foi a primeira vez que falei sério em muito tempo. Acho que posso estar falando sério. A estação Greyhound em Birmingham era uma ilha florescente e áspera à noite, quase vazia àquela hora tardia, exceto por alguns viajantes sonolentos e um agente de passagens. Ray esperou até que eu comprasse meu ingresso. Só ida para Nashville, partindo às 2h15 da manhã, antes de me deixar relutantemente. Tem certeza de que vai ficar tudo bem? Ele perguntou, olhando duvidosamente para a estação quase vazia. Minha irmã me arrancaria a pele se alguma coisa acontecesse com você. Eu vou ficar bem, assegurei-lhe, demonstrando uma confiança que eu não sentia totalmente. Obrigado por tudo. Por favor, diga à senhora Jenkins. Parei de falar, sem saber como expressar minha gratidão pelo risco que ambos correram. Ray assentiu, entendendo sem palavras. Boa sorte, senhora Beaumont. Mabel Ruth. Eu o corrigi.
Apenas Mabel Ruth Calloway novamente. Durante a próxima hora e meia, fiquei sentado rigidamente em um banco de plástico. Valise se agarrou ao meu peito, pulando a cada som. Cada vez que a porta da estação se abria, meu coração se encheu de terror, pensando que seria Everett ou um de seus homens vindo me arrastar de volta para aquela bela prisão na colina. Mas ninguém veio me buscar. Pontualmente às 2h15, o ônibus chegou. Um monstro prateado reluzente com Nashville, iluminado no painel de destinos. Embarquei com as pernas trêmulas, encontrei um assento perto do meio e pressionei meu rosto na janela enquanto o motorista ligava o motor. Quando o ônibus partiu da estação, deixando Birmingham e Alabama para trás, permiti-me respirar fundo pela primeira vez em quase um ano. Eu tinha 16 anos e estava sozinha com os 60 das e um colar de pérolas roubado. Mas eu estava livre. O ônibus avançava ruidosamente pela noite, com os limpadores de para-brisa batendo em um ritmo constante contra a chuva. Ao meu redor, outros passageiros cochilavam ou olhavam silenciosamente pelas janelas, refletindo seus rostos cansados. Ninguém prestou atenção a uma jovem viajando sozinha, uma das poucas bênçãos de ser invisível. Em algum lugar perto da fronteira com o Tennessee, quando o amanhecer começou a clarear o céu a leste, finalmente deixei a exaustão me levar. Sonhei com carvalhos e leitos de riachos, com os rostos sorridentes da minha irmãzinha, com um futuro que de alguma forma poderia ser meu para moldar. Quando acordei, a paisagem lá fora havia mudado. Colinas onduladas em vez das planícies do Alabama. Árvores diferentes, solo diferente. Estávamos no Tennessee, perto de Nashville, de acordo com o anúncio estridente do motorista pelo interfone. Sentei-me mais ereta, alisando meu vestido amassado, tentando arrumar meu cabelo com dedos que ainda tremiam um pouco. Em poucos minutos, eu desceria daquele ônibus em uma cidade que nunca tinha visto, sem nenhum plano, além de encontrar o escritório da companhia telefônica e torcer para que eles contratassem uma garota sem experiência e com uma suspeita falta de referências. O medo se revirou em meu estômago, mas por baixo dele havia algo mais forte: determinação. Eu escapei de uma sentença de prisão perpétua como noiva criança de Everett Beaumont. O que quer que acontecesse depois seria nos meus próprios termos. O terminal de Nashville estava lotado, repleto de passageiros e viajantes matinais. Agarrei meu véu com força, sobrecarregada pelo barulho e movimento após meses de silêncio forçado naquela mansão silenciosa. Por um momento desorientador, pensei em voltar para o ônibus, retornar para o diabo que eu conhecia, em vez de enfrentar aquele mar de estranhos. Então imaginei o rosto de Everett quando ele encontrou meu bilhete. Imaginei sua raiva, seu orgulho ferido, sua determinação em trazer sua propriedade de volta. Não, não havia como voltar atrás, apenas seguir em frente. Um passo de cada vez. Aproximei-me de um balcão de informações, onde trabalhava uma mulher de meia idade, com olhos gentis e cabelos loiros e lisos. Com licença, senhora, eu disse, e meu sotaque do Alabama de repente pareceu muito pronunciado. Você poderia me dizer como encontrar o escritório da Southern Bell? Vim por causa de um trabalho. Ela me olhou de cima a baixo, notando meu vestido amassado, meu corpo magro demais, as olheiras. Algo em sua expressão se suavizou. Contratação de empresas telefônicas. É mesmo? Ela pegou um mapa da cidade e marcou um local com o lápis. 3 quarteirões por ali. Grande edifício com portas azuis. Não pode perder. Ela hesitou, então acrescentou gentilmente: eles geralmente não começam as entrevistas antes das 9. Querida, parece que você precisa tomar café da manhã primeiro. Meu estômago roncou só de ouvir falar em comida. Eu não comia desde os sanduíches que a senhora Jenkins preparou e consumiu nervosamente no ônibus em algum lugar no norte do Alabama. Há um restaurante decente na esquina, continuou a mulher. Diga a Marlene no balcão que Betty enviou você. Ela pode até ter algumas informações sobre quartos para alugar, caso você precise de um lugar. Obrigada, eu disse, agarrando o mapa como se fosse uma tábua de salvação.
Agradeço sua gentileza. Ela sorriu, com um toque de tristeza nos olhos. Nós, mulheres, temos que cuidar umas das outras neste mundo, não é? Assenti e senti a garganta apertar de repente. Ela não conhecia minha história, não tinha a mínima ideia do que eu estava fugindo. Mas de alguma forma ela reconheceu um companheiro de viagem em uma estrada difícil. O restaurante estava aquecido e perfumado com cheiro de café e bacon frito. Encontrei um lugar no balcão, pedi ovos e torradas e perguntei por Marlene. A garçonete que me serviu, uma loira vidrada com batom vermelho brilhante e olhos que tinham visto mais da vida do que deixavam transparecer, assentiu. Sou eu, querida. Betty te enviou, hein? Você está procurando trabalho. Um quarto ou ambos? Ambas, admiti. Espero ser contratado pela companhia telefônica, mas preciso de um lugar para ficar esta noite de qualquer maneira. Marlene me observou com a cabeça inclinada. Tenho uma prima que administra uma pensão para moças. Lugar limpo, bairro decente, não muito caro. Homens não são permitidos na sala de estar. Toque de recolher rigoroso. Isso combina com você? Parecia o paraíso. Sim, senhora. Isso seria perfeito. Ela rabiscou um endereço em um bloco de pedidos. Diga a Helen que eu te enviei. Ela pode deixar você trabalhar na cozinha para cobrir parte do seu quarto e alimentação até você se recuperar. Tomei meu café da manhã lentamente, saboreando cada mordida de comida de verdade. O restaurante estava cheio de clientes matinais, trabalhadores de escritório tomando café, motoristas de caminhão parando para uma refeição quente entre as rotas. Mulheres fazem compras cedo para evitar a multidão. Pessoas normais vivendo vidas normais. Talvez, apenas talvez, eu possa ser um deles. Às 8h30, paguei minha conta. Agradeci muito a Marlene e estava caminhando os 3 quarteirões até o escritório da Southern Bell, me sentindo mais leve apesar do conteúdo não ter mudado. A cidade zumbia ao meu redor, carros buzinando, lojistas levantando toldos, crianças indo para a escola com lancheiras balançando em mãos pequenas. O prédio da companhia telefônica surgia à minha frente, impossivelmente alto aos meus olhos caipiras. Parei na calçada, olhando para as muitas janelas. O medo momentaneamente supera a determinação. O que eu estava fazendo aqui? Quem eu pensava que era para imaginar que poderia recomeçar assim? Uma lembrança veio à tona. Tommy sentado naquele carvalho, me dizendo que eu era inteligente, que eu poderia ser secretária ou trabalhar em uma loja. Meu irmão acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Respirando fundo, endireitei os ombros e subi os degraus até aquelas portas azuis. Lá dentro, uma área de recepção fervilhava de atividade. Mulheres jovens em uniformes idênticos indo e vindo, telefones tocando, cliques de teclas de máquinas de escrever, um cenário constante. Aproximei-me da recepção, onde uma mulher de rosto severo estava sentada atrás de uma placa que a identificava como Sra. Eleanor Watson, diretora de pessoal. Posso te ajudar? Ela perguntou, sem tirar os olhos dos papéis à sua frente. Sim, senhora, eu disse, torcendo para que minha voz não tremesse. Eu vim para o cargo de telefonista, aquele anunciado na revista Life. Agora ela olhou para cima, avaliando-me com olhos penetrantes. Você tem um compromisso? Não, senhora. Acabei de chegar em Nashville. Mas eu aprendo rápido e vou trabalhar mais duro do que qualquer pessoa que você já contratou. Um leve sorriso cruzou seus lábios. Você é confiante, não é? Preencha este requerimento. Precisaremos de referências. Histórico de empregos anteriores. Formação educacional. Meu coração afundou quando ela me entregou um formulário. Referências. Emprego anterior. Tudo o que tive foi um ano como noiva criança, e antes disso, trabalho em uma fazenda que nunca foi um emprego formal. Eu não tenho referências, admiti. Acabei de fazer 16 anos. Nunca tive um emprego de verdade. As sobrancelhas da senhora Watson se ergueram. 16?
O anúncio especificava 18 anos ou mais. Por favor, eu disse, com desespero transparecendo em minha voz. Preciso desse emprego. Preciso de um novo começo. Farei o que for preciso para provar meu valor. Algo na minha expressão deve ter chegado até ela, porque seu rosto se suavizou um pouco. Qual é seu nome, moça? Mabel Ruth Calloway. Meu nome de nascimento soou estranho na minha língua depois de meses sendo Sra. Beaumont, mas agora era meu novamente. Bem, senhorita Calloway, a Southern Belle normalmente não contrata garotas menores de 18 anos. Ela fez uma pausa, me estudando. No entanto, temos um programa de treinamento administrativo para formandos do ensino médio. Você ainda está na escola? Eu balancei a cabeça. Não, senhora. Tive que sair depois da oiada série. Mais um pedaço da minha vida roubado pela pobreza e pelas circunstâncias. A senhora Watson suspirou. Eu vejo. Ela pareceu tomar uma decisão, endireitando os papéis em sua mesa. Ocasionalmente abrimos exceções para circunstâncias especiais. Isso se aplicaria ao seu caso, senhorita Calloway? Eu não sabia o que circunstâncias especiais significavam no mundo corporativo da Southern Belle, mas reconheci uma tábua de salvação oferecida quando vi uma. Sim, senhora, eu disse firmemente. Eles fariam isso. Ela assentiu rapidamente uma vez. Muito bem. Preencha o que puder no requerimento. Deixe em branco o que você não puder responder com sinceridade. Eu mesmo vou entrevistá-lo às 10h01. O alívio tomou conta de mim como uma tempestade de verão. Obrigada, Sra. Watson. Muito obrigado. Enquanto estava sentado na sala de espera, com o lápis pairando sobre os vários espaços em branco do formulário de inscrição, percebi algo profundo. Pela primeira vez desde aquela manhã na cozinha do meu pai, eu estava fazendo uma escolha sobre minha própria vida. Pode não dar certo. A senhora Watson poderia decidir que eu não era adequado. Talvez a pensão não me aceite. O dinheiro pode acabar antes que eu encontre outra oportunidade. Mas o que quer que acontecesse depois, seria por causa das decisões que tomei, dos caminhos que escolhi seguir ou dos quais me afastei. Minha vida voltou a ser minha, para o bem ou para o mal, e isso, mais do que tudo, parecia liberdade. Aquela entrevista com a Sra. Watson mudou tudo. Ainda me lembro de estar sentado em frente à mesa dela, com as mãos cruzadas no colo para esconder o tremor, enquanto ela estudava meu formulário de inscrição quase em branco. Senhorita Calloway, ela disse finalmente. Vou ser direta com você. Suas qualificações no papel são mínimas. Meu coração afundou. Sim, senhora. No entanto, ela continuou. Há algo a ser dito sobre determinação, e você certamente parece determinado. Assenti, sem confiar na minha voz. A senhora Watson recostou-se na cadeira, com os dedos entrelaçados sob o queixo. Você está fugindo de alguma coisa, senhorita Calloway, ou de alguém? A pergunta me pegou desprevenido. Eu havia preparado respostas sobre minha ética de trabalho, minha disposição para aprender, minha atenção aos detalhes. Eu não estava preparado para uma honestidade tão direta. Sim, senhora. Admiti depois de uma longa pausa. Estou. Ela assentiu como se confirmasse algo que já suspeitava. Eu pensei isso também. Não pedirei detalhes. Isso é problema seu. Mas eu pergunto: você está com algum problema legal? É provável que alguém venha te procurar aqui? Nenhum problema legal, eu disse rapidamente. Quanto a alguém olhando, hesitei. Everett iria me procurar? Será que ele se importaria o suficiente com seu orgulho ferido para caçar uma noiva adolescente que fugiu durante a noite? Possivelmente. Mas não tenho intenção de ser encontrado. A senhora Watson me estudou por um longo momento. Então, para minha surpresa, ela sorriu. Uma expressão breve e contida, mas genuína mesmo assim. Há 20 anos, cheguei a Nashville em circunstâncias não muito diferentes das suas, senhorita Calloway. Detalhes diferentes talvez, mas a mesma necessidade desesperada por um novo começo. Ela endireitou um lápis em sua mesa com dedos precisos. Eu não estaria onde estou hoje se alguém não tivesse me dado uma chance naquela época. Então, estou inclinado a retribuir isso.
A esperança floresceu em meu peito. Frágil, mas persistente. Isso significa que você começa na segunda-feira de manhã? Não como operador. Você ainda é muito jovem para essa posição. Mas precisamos de arquivistas no departamento de registros. É um trabalho de nível básico, mas que paga um salário digno. Ela rabiscou algo em um bloco de notas. Reporte aqui às 8 em ponto. Vista-se adequadamente de forma limpa, modesta e profissional. Nós forneceremos treinamento. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um emprego. Um trabalho de verdade, com salário, responsabilidades e uma chance de provar meu valor. Obrigada, eu disse, com a voz carregada de emoção. Não vou decepcioná-la, Sra. Watson. Cuide para que isso não aconteça. Seu tom era brusco, mas seus olhos demonstravam compreensão. E Mabel Ruth, seja lá o que for, ou de quem quer que você esteja fugindo, espero que você encontre o que procura aqui. Aquela primeira noite na pensão de Helen foi como entrar em outro mundo. A casa vitoriana de 3 andares em uma rua residencial tranquila abrigava 12 jovens mulheres, a maioria trabalhando como secretárias, balconistas ou enfermeiras em treinamento. Meu quarto era pequeno, pouco maior que um armário, mas era só meu, com uma cama estreita, uma cômoda pequena e uma janela com vista para uma árvore corniço no quintal lateral. A própria Helen era uma viúva de 50 anos, com olhos aguçados e um jeito prático que me lembrou estranhamente a Sra. Hendricks. Mas, diferentemente da governanta de Beaumont, a severidade de Helen vinha de uma preocupação genuína com suas meninas, como ela nos chamava. As regras são simples, ela me disse enquanto me mostrava meu quarto. Toque de recolher às 22 horas durante a semana, meia-noite aos sábados. Nada de álcool, homens não passam pela sala de estar, nada de cozinhar nos quartos. 3 refeições por dia incluídas no aluguel. Se não as tiver, passa fome. A igreja aos domingos é incentivada, mas não obrigatória. Eu administro uma casa respeitável, senhorita Calloway. Sim, senhora, eu disse, colocando minha mala na cama. Eu entendo. Ela suavizou um pouco, observando meu vestido surrado e meu rosto exausto. Banheiros no final do corredor. Jantar às 18 horas em ponto. Descanse um pouco antes. Parece que você precisa. Quando ela saiu, sentei-me na beira da cama, passando as mãos sobre a colcha simples de algodão. Depois de quase um ano na mansão de Everett, cercada por seda, cristal e antiguidades que valiam mais do que a fazenda do meu pai, este quarto humilde deveria ter parecido um retrocesso. Em vez disso, parecia uma riqueza incomensurável. Aqui, eu não precisava pisar na ponta dos pés em tapetes caros, nem me preocupar em borrar superfícies polidas. Aqui, eu podia respirar. As outras fronteiras me receberam com uma simpatia curiosa no jantar. Uma refeição simples, mas farta, de bolo de carne, purê de batatas e vagem. Eram uma mistura de idades, de 18 a quase 30 anos, todas viajando sozinhas para Nashville. "De onde você é?" perguntou Betty Sue, uma garota de rosto redondo e cabelo loiro claro que trabalhava em uma loja de departamentos no centro da cidade. "Alabama", eu disse, mantendo a resposta vaga. "Cidade pequena? Você não saberia disso." "Eu sou de Knoxville", ela continuou, passando a cesta de pão. "Vim para Nashville há 2 anos, depois que meu noivo fugiu com meu primo. Achei que um novo começo era necessário." As outras garotas riram e assentiram, compartilhando suas próprias histórias sobre o motivo de terem vindo para a cidade. Noivados rompidos, expectativas familiares que não conseguiram atender, sonhos de carreiras que suas pequenas cidades não conseguiram sustentar. Nenhuma delas mencionou ser noiva infantil fugindo de maridos abusivos, mas cada uma havia fugido de algo, procurado por algo. Eu não era tão diferente, afinal. Aquela primeira semana na Southern Belle passou em um borrão de novas rotinas e responsabilidades. O departamento de registros era uma sala enorme no porão,
forrada de arquivos contendo informações de clientes, registros de serviço e históricos de cobrança. Meu trabalho era simples, mas vital. Arquivar papéis nas pastas corretas, recuperar registros quando solicitados, atualizar as informações conforme elas mudavam. O trabalho era repetitivo, mas exigia atenção aos detalhes. Um arquivo perdido poderia significar que o atendimento ao cliente foi interrompido ou uma conta não foi paga. Eu tinha orgulho de fazê-lo bem, em sendo confiável e minuciosa. Cada gaveta perfeitamente organizada parecia uma pequena vitória, uma prova de que eu poderia ter sucesso nesta nova vida. Eu era a funcionária mais jovem, com vários anos de diferença. A maioria das minhas colegas de trabalho eram mulheres na faixa dos 20 e 30 anos, muitas se sustentando ou contribuindo para a renda familiar. Elas me acolheram, me mostrando o caminho, compartilhando almoços caseiros, me aconselhando sobre tudo, desde onde comprar roupas acessíveis até quais rotas de ônibus eram mais seguras depois de escurecer. Meu primeiro salário foi uma revelação. Os 42 por uma semana de trabalho. Mais dinheiro do que eu já havia tido em toda a minha vida. Depois de pagar a Helen por hospedagem e alimentação, eu ainda tinha o suficiente para comprar um vestido novo para o trabalho, um par de sapatos confortáveis e um pequeno frasco de perfume de água de rosas. Minha primeira compra só para mim, só porque eu queria. A primavera floresceu e, com ela, veio uma confiança crescente. Estabeleci rotinas, trabalho durante a semana, lavanderia e compras aos sábados, às vezes um filme com as outras fronteiras, se tivéssemos dinheiro. Aos domingos, eu costumava caminhar pelo centro da cidade, explorando Nashville. Ruas e parques, maravilhada com a rapidez com que a cidade se tornava familiar, com a facilidade com que eu transitava pela agitação após o silêncio isolado da propriedade Beaumont. Em julho, a senhora Watson me chamou ao seu escritório. Meu estômago revirou de ansiedade. Será que eu tinha cometido um erro? Estariam me dispensando? Senhorita Calloway, disse ela quando me levantei nervosamente diante de sua mesa. Seus supervisores elogiam seu trabalho. Você é pontual, preciso e, aparentemente, tem um sistema de arquivamento ainda mais eficiente do que nossos procedimentos padrão. Senti minhas bochechas esquentarem. Obrigada, senhora. Há uma vaga na área de digitação. Salário melhor, mais responsabilidade. Tem interesse? Sim, eu disse imediatamente. Mas eu não sei digitar. Ela sorriu. Aquela expressão rara que transformava seu rosto severo. Oferecemos aulas de treinamento após o horário comercial, 2 noites por semana, durante 6 semanas. Se você estiver disposto a investir tempo, a vaga será reservada para você. Quase chorei de gratidão. Vou trabalhar mais duro do que qualquer um já trabalhou digitando, Sra. Watson. Eu prometo. Durante 6 semanas, fiquei até tarde nas terças e quintas-feiras, praticando posições dos dedos e batidas nas teclas até minhas mãos sentirem cãibras. À noite, eu traçava o layout do teclado no meu lençol, memorizando a posição de cada letra. Em agosto, eu conseguia digitar 40 palavras por minuto com erros mínimos. Não é o mais rápido da classe, mas é respeitável o suficiente para se qualificar para a promoção. O espaço de datilografia ficava no segundo andar, uma sala grande cheia de fileiras de máquinas de escrever e o barulho constante de teclas. Meu trabalho se expandiu para incluir digitação de memorandos internos, correspondências com clientes e relatórios de serviço. Cada carta perfeitamente formatada parecia um triunfo pessoal, uma evidência de quão longe eu estava da garota assustada que desceu daquele ônibus em fevereiro. Foi no grupo de datilografia que conheci Sarah Jenkins, que não tinha parentesco com a empregada que me ajudou a escapar. Sarah tinha 22 anos, cursou faculdade, tinha cabelos escuros e lisos e uma confiança que eu invejava. Ela estava na Southern Bell há apenas 6 meses, mas já estava sendo preparada para a gestão. Nós nos unimos durante os intervalos de almoço, compartilhando sanduíches e histórias, embora eu mantivesse as minhas cuidadosamente editadas,
ainda cautelosa em revelar muito sobre meu passado. Você deveria fazer aulas noturnas na faculdade comunitária, Sarah me disse uma tarde na sala de descanso. Com seu cérebro, você poderia obter um diploma em administração em alguns anos, talvez até se tornar um supervisor. A ideia era tão surpreendente que quase engasguei com o café. A faculdade nunca foi uma opção na minha família. Não para meus irmãos, muito menos para as meninas. Educação além do básico era para gente rica, gente da cidade, não para meeiros, crianças do nada, do Alabama. Eu nem terminei o ensino médio, lembrei a ela. Sarah dispensou isso com um gesto. Primeiro, obtenha seu GED e depois matricule-se. Muitas pessoas fazem isso. A Southern Bell pode até ajudar com as mensalidades se você assinar um acordo para permanecer na empresa. Naquela noite, fiquei acordado na minha cama estreita. A sugestão de Sarah está girando em minha mente. Faculdade, um diploma, uma carreira em vez de apenas um emprego. A ideia era aterrorizante e estimulante em igual medida. Eu realmente conseguiria fazer isso? Eu era inteligente o suficiente, determinado o suficiente. O rosto de Mabel Ruth, de 14 anos, surgiu na minha memória, sentada naquele carvalho, sonhando com uma fuga, com possibilidades além do horizonte. Eu devia tentar a ela. No dia seguinte, perguntei à Sra. Watson sobre assistência educacional. Para minha surpresa, ela não apenas confirmou que a Southern Bell tinha esse programa, como também me ajudou a preencher a papelada da inscrição. Achei que você fosse perguntar eventualmente, ela disse, passando a caneta com eficiência pelos formulários. Você tem potencial, senhorita Calloway, potencial demais para passar a vida na área de digitação. Em setembro de 1963, 7 meses após minha fuga do Alabama, fui matriculado em aulas noturnas de preparação para o GED no YW.ca. 3 noites por semana, depois de um dia inteiro na Southern Bell, eu me sentava em uma mesa de sala de aula para aprender álgebra, história, ciências e literatura. Algumas noites eu ficava tão cansado que mal conseguia manter os olhos abertos. Mas eu persisti, movido pela fome de recuperar a educação que havia sido roubada de mim. As outras mulheres da turma vieram de origens semelhantes à minha. Abandono do ensino médio devido à pobreza, casamento precoce, obrigações familiares ou simplesmente as expectativas limitadas que a sociedade impôs às meninas nas áreas rurais do Sul. Formamos um grupo unido, encorajando uns aos outros em materiais difíceis e comemorando cada pequena vitória. Foi através dessas aulas que conheci as palavras de Eleanor Roosevelt pela primeira vez. Uma citação que nossa professora, Sra. Phillips, escreveu no quadro negro. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Copiei-o no meu caderno e li todas as noites antes de dormir. Um mantra contra a voz de Everett, que às vezes ainda ecoava na minha cabeça, me dizendo que eu não era nada, ninguém, inútil sem ele. À medida que 1963 chegava ao fim, percebi, surpreso, que não pensava em Everett ou na mansão Beaumont havia semanas. Os pesadelos que me atormentaram durante a primavera e o verão, sonhos de ser arrastado de volta, trancado, punido por minha rebeldia, gradualmente desapareceram. Eu não me assustava mais com sons inesperados, nem ficava olhando atentamente para cada homem na rua em busca de seu rosto. Eu tinha começado a me curar, a construir uma vida que fosse verdadeiramente minha. Eu tinha um emprego com perspectivas de crescimento, objetivos educacionais, uma pequena, mas crescente, conta poupança e amigos que me conheciam como Mabel Ruth Calloway, arquivista e membro do grupo de digitação, não como Sra. Beaumont, noiva criança e possessão. Então, 3 dias antes do Natal, chegou uma carta que abalou meu coração. Voltei para a pensão depois do trabalho e encontrei Helen esperando no hall de entrada, com um envelope na mão. Isto veio para você, ela disse, com uma expressão preocupada.
O endereço de retorno é Alabama. Meu sangue congelou. Por um momento, não consegui me mover, não consegui respirar. Everett me encontrou? Isso foi uma ameaça? Uma exigência para meu retorno? Com dedos trêmulos, peguei o envelope. A letra não era dele. Era menor, mais organizado, mais feminino. O endereço do remetente não era Beaumont State, mas uma cidade que não reconheci. Levei-o para o meu quarto, fechei a porta e a abri. Dentro havia uma única folha de papel pautado, coberta com a mesma caligrafia cuidadosa. Querida Mabel Ruth, começou. Espero que esta carta o encontre em segurança. É sua irmã Jessie escrevendo para você. Tommy me deu esse endereço. Ele disse: Você está em Nashville agora e está bem. Mamãe queria que você soubesse que papai faleceu no mês passado. Seu coração desistiu nos campos. O funeral foi pequeno. Gostaríamos que você tivesse estado lá, mas entendemos por que não pôde. Lágrimas turvaram minha visão. Papai se foi. O homem que me vendeu para Everett, que decidiu que minha infância valia os 20 dólares e que era o apagador de dívidas. Eu deveria ter sentido alívio, talvez até satisfação. Mas tudo o que senti foi uma dor complicada pelo pai. Ele poderia estar em circunstâncias diferentes, pelo relacionamento que nunca teríamos, pelo pedido de desculpas que eu nunca receberia. Enxuguei os olhos e continuei lendo. Há mais novidades. Depois do funeral, um homem foi até a casa, advogado do Sr. Beaumont. Ele disse: Seu casamento foi dissolvido por abandono. Você não é mais a esposa dele. Mabel Ruth, você está livre. Tommy pediu para te dizer que estamos todos bem. Ele está trabalhando na garagem da cidade, enviando dinheiro para casa quando pode. Os pequenos sentem muito a sua falta. Mamãe não fala sobre o que aconteceu, mas eu a vi chorando à noite. Acho que ela se arrepende. Todos nós fazemos isso. Se você puder nos responder, saberemos que você recebeu. Não esperamos que você volte para casa. Este não é mais seu lar. Eu entendo isso. Mas talvez um dia possamos nos ver novamente. Espero que sim. Sua querida irmã, Jessie. Li a carta 3 vezes, com as emoções à flor da pele, dissolvidas. Não a esposa dele. Livre. A palavra parecia impossível. Bom demais para ser verdade. Everett realmente me deixou ir? Não correspondia ao que eu sabia sobre ele, sua possessividade, seu orgulho. Mas talvez seu orgulho tenha sido exatamente o motivo pelo qual ele terminou nosso casamento. Um homem como Everett não suportaria a humilhação pública de uma esposa que havia fugido, que havia rejeitado a vida que ele oferecia. Melhor me apagar legalmente do que admitir que não conseguia me controlar. Quaisquer que fossem as suas razões, o resultado foi o mesmo. Eu era oficialmente e legalmente Mabel Ruth Calloway, novamente. Ninguém poderia me forçar a voltar para o Alabama, a voltar para aquela casa, a voltar para ele. Naquela noite, escrevi 2 cartas. Uma para Jessie, dizendo a ela que eu estava segura, trabalhando na companhia telefônica, fazendo aulas, construindo uma vida em Nashville. Mantive os detalhes vagos. Minha família não precisava saber toda a verdade sobre o que eu havia suportado naquela mansão. Mas fui honesto sobre minha felicidade e minha esperança no futuro. A segunda carta foi para Tommy. Eu lhe devia minha liberdade, minha vida. Sem a sua visita naquele dia, sem a sua crença de que eu merecia algo melhor, eu talvez nunca tivesse encontrado coragem para fugir. Contei a ele tudo o que não pude contar a Jessie sobre a Sra. Jenkins e Ray, sobre a fuga à meia-noite, sobre a gentileza de estranhos que me ajudaram a recomeçar. Eu disse a ele que poderia vir aqui a qualquer momento e que Nashville também tinha empregos para mecânicos qualificados, caso ele quisesse mudar. Levei as 2 cartas para os correios na manhã seguinte, colocando-as na caixa de correio com a sensação de que o ciclo estava completo. Deixei o Alabama com nada além de medo e esperança desesperada.
Agora eu estava voltando, não para retornar, mas para resgatar os pedaços do meu passado que valiam a pena guardar. Meus irmãos, minhas memórias de infância, as partes de mim que existiam antes e depois de ser a Sra. Beaumont. Os anos que se seguiram me moldaram de maneiras que eu jamais poderia imaginar. Aquela noite aterrorizante no ônibus Greyhound. Conquistei meu diploma de ensino médio no verão de 1964, comemorando com meus colegas de classe em um pequeno restaurante perto do YWCA. Naquele outono, com a ajuda de custo da Southern Bell, matriculei-me em aulas noturnas na faculdade comunitária, estudando administração de empresas. Durante o dia, continuei na companhia telefônica, progredindo de digitador para assistente administrativo e supervisor júnior em 1968. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Cada promoção validava que eu era capaz, competente e valioso em meus próprios termos. O mundo ao meu redor também estava mudando. O movimento pelos direitos civis remodelou o sul onde cresci. A Guerra do Vietnã tirou a vida de garotos que conheci em Nashville. As mulheres começaram a falar sobre desigualdade, sobre oportunidades limitadas, sobre o direito de controlar seus próprios corpos e vidas. Eu assisti a tudo isso com uma compreensão pessoal do que significava liberdade, quanto custava, quanto valia. Tommy veio nos visitar na primavera de 1965 e passou um fim de semana em uma pensão na mesma rua da minha. Ele cresceu, engordou, virou um homem enquanto eu não estava olhando. Passamos horas caminhando por Nashville, relembrando os anos que passamos separados, com cuidado para construir um novo relacionamento quando adultos, em vez de remoer o passado doloroso que nos separou. Você parece feliz, Mabel Ruth, ele disse enquanto estávamos sentados em um banco do parque observando as crianças brincarem. Realmente feliz, não apenas fingindo. Sim, eu disse a ele, percebendo que era completamente verdade. Eu construí esta vida para mim, cada pedaço dela. Ninguém pode tirar isso de você. Ele apertou minha mão, compreendendo-a de uma forma que poucos conseguiriam. Em 1967, mudei-me da pensão de Helen para meu próprio apartamento, um pequeno apartamento de um quarto acima de uma livraria em um bairro perto da faculdade. Não era muito, mas era só meu. Pintei as paredes de amarelo, pendurei cortinas que eu mesma costurei e arrumei móveis encontrados em brechós e vendas de garagem. Cada objeto, por mais humilde que fosse, representava uma escolha que eu fiz, um pequeno exercício de liberdade. Quando me formei em 1969, a Sra. Watson compareceu à cerimônia, sentada ao lado de Tommy e Jessie, que tinham vindo do Alabama para a ocasião. Depois, nós 4 fomos jantar, comemorando não apenas minha conquista acadêmica, mas a jornada que me levou até lá. Eu sabia que você tinha isso em você, disse a Sra. Watson, erguendo seu copo em um brinde. Desde aquela primeira entrevista, eu sabia que a vida não era perfeita. Claro, houve noites solitárias, dificuldades financeiras, momentos de dúvida e medo. Às vezes, uma certa colônia ou o som de cubos de gelo batendo em um copo me catapultavam de volta para aquela mansão, aquele quarto, aquelas mãos. A cura não foi linear. Aconteceu aos poucos, com pequenas vitórias e contratempos ocasionais. Mas continuei seguindo em frente, um dia de cada vez. Eu namorava ocasionalmente, com cautela, aprendendo a confiar nos meus instintos sobre os homens. Alguns eram gentis, mas não eram adequados para mim. Outros eu reconheci como perigosos a quilômetros de distância. Minha experiência com Everett, tendo aprimorado um sistema de alerta interno, nunca ignorei. Foi somente em 1972, quase uma década depois da minha fuga, que conheci Richard Hampton, um homem quieto e pensativo que dava aulas de matemática no ensino médio e tocava violão em um café local nos fins de semana. Fomos apresentados por um amigo em comum em um piquenique no bairro e nos unimos por causa do amor compartilhado pela música de Johnny Cash
e pela torta de amora. Nosso namoro foi lento e deliberado. Eu tinha quase 24 anos na época, já estava estabelecida em minha carreira na Southern Bell e cursava meu bacharelado em aulas noturnas. Richard respeitou minha independência, nunca questionou minha relutância em discutir meu passado e nunca insistiu em mais do que eu estava disposta a dar. No nosso quinto encontro, sentados no carro dele depois de um filme, ele se inclinou para me dar um beijo de boa noite, e eu estremeci, um reflexo de memórias que pensei ter deixado para trás. Ele se afastou imediatamente, com preocupação nos olhos. Desculpe, eu disse, envergonhada e com raiva de mim mesma pela reação. Não foi você, foi alguém que te machucou. Ele disse simplesmente. Não é uma pergunta, apenas compreensão. Assenti, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Leve todo o tempo que precisar, Mabel Ruth, ele me disse, com uma voz gentil, mas sem pena. Não vou a lugar nenhum. 6 meses depois, contei tudo a ele. O casamento arranjado aos 14 anos. O ano na mansão Beaumont, a fuga à meia-noite. Eu nunca compartilhei a história completa com ninguém em Nashville, exceto a Sra. Watson. Falar isso em voz alta para Richard foi como abrir uma ferida, dolorosa, mas que no fim das contas estava cicatrizando. Quando terminei, ele pegou minhas mãos nas dele. Obrigado por confiar em mim, disse ele. Isso explica muito sobre quem você é, sua força, sua independência, sua determinação. Admiro você ainda mais agora. Casamo-nos no verão de 1974, numa pequena cerimônia num parque, com Tommy a entregar-me e Jessie como dama de honra. Usei um vestido creme simples que eu própria escolhi, carreguei flores silvestres colhidas naquela manhã e pronunciei os votos que escrevi com as minhas próprias palavras. A família de Richard era da Virgínia, convivendo facilmente com os meus irmãos que tinham vindo do Alabama. A Sra. Watson sentou-se na primeira fila, radiante como uma mãe orgulhosa. Desta vez, o meu sim foi uma escolha feita livremente, com plena compreensão do seu significado e das suas consequências. Desta vez, o casamento não foi uma sentença de prisão, mas uma parceria livremente assumida com um homem que me via como igual, que valorizava a minha mente e o meu espírito tanto quanto o meu corpo. A nossa filha, Sarah Eleanor, nasceu em 1976. Uma criança desejada, concebida com amor, que chegava a um lar preparada para nutrir os seus sonhos, quaisquer que fossem. Ao abraçá-la, maravilhei-me com o quão diferente a sua vida seria da minha. Ela nunca conheceria a fome, o medo ou a sensação de ser vendida como propriedade. Ela cresceria acreditando em seu próprio valor, em seu próprio direito de escolher seu caminho. À medida que ela crescia, eu me certificava de que ela soubesse que seu valor não residia em sua aparência ou na aprovação de um homem, mas em seu caráter, sua inteligência, sua gentileza. Ensinei-a a se expressar, a dizer não, a confiar em seus instintos. Mostrei a ela, pelo exemplo, que uma mulher pode ter uma carreira e uma família, que a educação é preciosa, que a independência é inegociável. Os anos passaram rápido. Sarah cresceu de bebê para criança e depois para a adolescência. Richard e eu construímos nossa vida juntos. Minha carreira na Southern Bell progrediu até que me tornei uma das poucas executivas no escritório regional da empresa. Compramos uma pequena casa com jardim, onde plantei tomates e rosas. Ofereci jantares de ação de graças para meus irmãos e seus filhos. Economizei para a aposentadoria e para o fundo da faculdade de Sarah. Não era a vida que Mabel Ruth, de 14 anos, havia imaginado enquanto subia naquele carvalho no Alabama. Era melhor, mais rica, mais cheia de propósito, construída sobre escolhas em vez de acaso ou decisões alheias. Hoje, enquanto balanço nesta varanda, observando as estações mudarem, olho para trás. Naquela garota apavorada que desceu de um ônibus da Greyhound com $60 roubados e um colar de pérolas. E eu queria poder dizer a ela: você conseguiu. Você sobreviveu.
Você construiu algo lindo a partir das cinzas do que fizeram com você. Minha história não é única. Havia milhares de noivas crianças na América durante aqueles anos. Meninas casadas muito jovens com homens muito velhos, sem consentimento ou compreensão. Muitos nunca escaparam. Muitos passaram a vida em sofrimento silencioso. Seu potencial nunca foi realizado. Suas vozes nunca foram ouvidas. Conto minha história agora, depois de todos esses anos. Porque o silêncio protege apenas as pessoas erradas. Porque em algum lugar pode haver outra garota de 14 anos presa em circunstâncias além de seu controle, precisando saber que a fuga é possível, que uma vida diferente a aguarda se ela encontrar coragem para alcançá-la. Se você está ouvindo as memórias de uma senhora idosa, saiba disso. Você vale mais do que tudo o que fizeram com você. Sua vida pertence somente a você, e nunca é tarde para recomeçar. Antes de terminar de compartilhar essa parte da minha vida com vocês, gostaria de saber de onde vocês estão assistindo. Significa muito para mim que minha história possa alcançar lugares onde nunca estive, tocando corações que nunca conhecerei pessoalmente. Por favor, reserve um momento para compartilhar nos comentários de onde você está ouvindo. Isso ajuda essa senhora a se sentir conectada a um mundo muito maior do que minha varanda. E se você encontrou algo valioso em minha jornada, algo que ressoou com suas próprias experiências ou ajudou você a entender as de outra pessoa, inscreva-se neste canal e curta este vídeo. Seu apoio garante que histórias como a minha, as difíceis, as necessárias, continuem sendo contadas. Juntos, podemos garantir que a verdade de ninguém permaneça escondida em silêncio. Obrigado por ouvir a história de uma senhora idosa. Lembre-se, nunca esquecemos o dia em que nossos sonhos são tirados. Mas com coragem e determinação, podemos construir novos sonhos, melhores, que ninguém jamais poderá roubar de nós.